Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que se declara ação trabalhista no seu imposto de renda. A gente vai explicar como que funciona exatamente a tributação desse tipo de rendimento, qual que é a diferença entre verbas indenizatórias e verbas remuneratórias e como que se declara cada um desses tipos, onde você obtém as informações exatas a respeito do assunto, qual é o documento em que você deve se basear, o que pode e não pode deduzir na apuração desses rendimentos, como que lança lá no programa do IR. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador a gente fazendo todos os lançamentos de forma correta lá no programa do IR e como que você lida com alguns casos especiais, como por exemplo da conversão em renda de um depósito judicial. E a única coisa que a gente te pede em troca é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e também ajuda você a receber mais conteúdos como esse, beleza? Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você que não quiser entender nada dessas regras que eu vou falar, vai lá no IRBot, que a própria plataforma ela vai te fazer perguntas extremamente simples de se responder sobre essa sua ação trabalhista e ela mesma é que vai fazer os lançamentos lá no programa do IR, sem você precisar sequer baixá-lo. Dá uma olhada no nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de entrar no assunto desse vídeo, vamos deixar bem claro sobre o que a gente não vai falar nesse vídeo. Então, não vamos falar sobre outras ações judiciais que não tenham caráter trabalhista. Então, se, por exemplo, você está querendo saber como que se declara uma ação decorrente de cobrança de pensão alimentícia, ou ação de indenização por danos morais, ou qualquer outro tipo, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Nesse vídeo aqui, em que a gente está agora, a gente vai falar apenas sobre ação trabalhista. Regras gerais. A primeira regra que eu quero deixar bem clara é que o fato de você ter recebido rendimentos de ação trabalhista só te torna obrigado a declarar se o total recebido tiver sido superior a R$40 mil. Se não for esse o seu caso, também não significa que você não seja obrigado a declarar. Se você ainda está em dúvida de se deve ou não fazer uma declaração de imposto de renda, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Agora, uma vez você chegando à conclusão de que deve fazer a declaração, aí sim, cada centavo do que você recebeu de rendimentos, inclusive os rendimentos decorrentes de uma ação judicial trabalhista, precisam ser lançados na sua declaração. Regra número 2. As verbas que você recebe de uma ação judicial trabalhista podem ser de dois tipos. A primeira são as verbas indenizatórias e a segunda são as verbas remuneratórias. As verbas indenizatórias são aquelas que não configuram uma contrapartida pelo seu trabalho. Pelo contrário, elas são uma indenização prevista em lei que a empresa tem que te pagar em função de alguns critérios por estar te demitindo. É o caso, por exemplo, do aviso prévio indenizado, da férias e do terço indenizados, da multa do FGTS e por aí vai. Já as verbas remuneratórias não. Essas verbas, elas apesar de terem sido adquiridas mediante uma ação judicial, elas configuram na origem uma contrapartida pelo seu trabalho. É o caso, por exemplo, das horas extras, é o caso do 13º e por aí vai. Essa distinção é fundamental porque a forma como se declara cada um desses tipos de verbas é diferente, tá? Você vai preencher fichas diferentes e o regime de tributação também pode ser diferente em função do tipo de rendimento. Regra número 3. O rendimento ele acontece na data do recebimento e não na data da condenação. Então, se a sentença, por exemplo, ela foi proferida no mês de julho, mas você só recebeu em novembro, você só vai declarar esse rendimento em novembro. Se, por exemplo, a sentença saiu em novembro e você não recebeu no ano calendário, só recebeu no ano seguinte, você sequer vai declarar esse rendimento. Então, sempre o critério é a data em que houve o efetivo pagamento. Regra número 4. A fonte pagadora é sempre a parte que foi condenada na decisão judicial a te pagar e não necessariamente quem está te transferindo o dinheiro. Da mesma forma, a parte beneficiária é sempre quem ganhou a ação judicial e não necessariamente quem está recebendo o dinheiro. Então veja, por exemplo, uma situação muito comum é a do depósito judicial. A empresa, enquanto está correndo a ação judicial, ela faz um depósito judicial e depois, quando você obtém a vitória, consequentemente a empresa perde, ela tem que fazer a transferência desse valor, né? Aliás, o banco onde estava depositado faz a transferência desse valor para a sua conta. Nesse caso, quem está transferindo o dinheiro é a instituição financeira, o banco, que normalmente é o Banco do Brasil, tá? Mas nem por isso a fonte pagadora deixa de ser a empresa, porque
porque foi ela que suportou o ônus de te pagar. Da mesma forma, quando você recebe, pode ser que o dinheiro esteja caindo na conta do seu advogado, ou na conta da sua esposa, do seu marido, etc. Nesses casos, também isso não te exime de ser o beneficiário. Você continua sendo ele porque aquele dinheiro ali é um direito seu e não da parte que está recebendo ele na sua conta. Regra número 5. Se uma parte, pelo menos, das verbas que você recebeu nessa ação judicial se referirem ao próprio ano calendário, ou seja, você entrou com uma ação judicial em 2021 pleiteando horas extras que foram referentes a trabalhos que você realizou no próprio ano de 2021 e já recebeu dinheiro no próprio ano de 2021, ou seja, já transitou em julgado ou então você fez um acordo com a empresa, etc. Essa parcela das verbas que se referirem ao mesmo ano calendário em que você está recebendo não devem ser declaradas como ação trabalhista, e sim como rescisão. Para saber como que você declara verbas rescisórias, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Na maioria dos casos, no entanto, a ação judicial ela se refere a anos calendários anteriores e por isso aí sim você vai seguir as instruções que eu já vou te passar. Regra número 6. Existem duas formas de tributação distintas para as verbas decorrentes de uma ação trabalhista. Uma é a exclusiva na fonte, a tributação exclusiva na fonte, e outra é a sujeita ao ajuste anual. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre qual que é a diferença entre uma e outra, qual que é a metodologia de cálculo que cada uma delas adota. A única coisa que você precisa saber é que você tem o direito de optar por aquela que for mais vantajosa. Então, na hora que você estiver fazendo o preenchimento lá no programa do IR, você vai conseguir selecionar cada uma dessas formas de tributação e ver qual é aquela que te dá uma restituição maior ou que te dá um imposto a pagar menor. E aí você é livre para escolher aquela que te der o menor ônus. Regra número 7. Se a fonte pagadora for uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, ou um órgão público, ou uma ONG, uma associação, uma entidade, etc., ela é obrigada a te disponibilizar um informe de rendimentos até o final de fevereiro. Então, essa informação é fundamental, esse documento é fundamental para você poder fazer a sua declaração, porque ele evita que você acabe caindo na malha fina por inserir informações diferentes daquelas que tiverem sido declaradas pela fonte pagadora para a Receita Federal. O informe de rendimentos é esse documento que você aí está vendo na tela e ele é um espelho do que a pessoa jurídica declarou que pagou, né, para você ao longo do ano calendário, já dividindo cada um desses tipos de pagamentos, tá, em função do regime de tributação e, consequentemente, em função da ficha em que ele deve ser lançado lá na declaração anual. Regra número 8, os honorários pagos para o advogado ou para o escritório de advocacia, eles são dedutíveis desse rendimento da ação judicial, contanto que na proporção dos rendimentos tributáveis. Ou seja, se do total que você recebeu da ação trabalhista, 80% correspondia a verbas tributáveis e 20% a verbas isentas, você vai poder deduzir os honorários, mas apenas até o limite de 80%, porque foi apenas 80% dos seus rendimentos que estavam, né, sujeitos à tributação. Bom, agora vamos ver o passo a passo que você deve fazer lá no programa do IR. A primeira coisa que você deve fazer é ir aqui na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. E aí você seleciona alguma dessas duas abas aqui, ou a de titular ou a de dependentes. De titular, né, se o beneficiário do pagamento tiver sido você mesmo, de dependentes, caso tenha sido algum dos seus dependentes. Você clica no botão novo e aí aqui o programa ele já te pergunta qual que é a opção pela forma de tributação, aquilo que eu falei lá nas regras gerais. Nesse primeiro momento, você seleciona apenas a exclusiva na fonte. Por quê? Porque isso vai te permitir preencher, né, o número maior possível de informações para depois, então, você comparar de forma correta com o ajuste anual qual das duas formas é a mais vantajosa. Aqui você vai inserir o CNPJ da fonte pagadora, o nome dela, e em rendimentos tributáveis, você vai pegar apenas a parcela tributável dos rendimentos. E aí, para isso, você vai ter que se basear ou no informe de rendimentos ou num relatório que tenha sido emitido pelo seu advogado ou pelo escritório de advocacia, discriminando o tipo, a natureza de cada uma dessas verbas, tá? Não se aventure em tentar dizer o que é um tipo, o que é outro, sem antes se basear num relatório, porque o relatório ele vai consolidar exatamente qual que é cada categoria. O valor que você vai inserir aqui, ele é o bruto, tá? Então, se tiver sido feito algum tipo de desconto de imposto de renda ou de INSS, não o subtraia agora, você vai inserir o valor bruto. A única coisa que
você vai subtrair aqui para chegar a esse resultado é a parcela dedutível dos honorários advocatícios. Lembrando a regra que eu mencionei, você só pode deduzir na proporção da parcela tributável. Então, se esses rendimentos tributáveis aqui, eles representarem, né, 70% do total de rendimentos que você teve da ação judicial, você só vai poder deduzir 70% dos honorários que foram pagos. E ainda assim, só se esses honorários eles não tiverem sido reembolsados ou indenizados pela outra parte. Esse campo aqui de parcela isenta 65 anos você deixa em branco, ele tem a ver com a aposentadoria, a gente está falando aqui apenas de ação trabalhista. O campo de contribuição previdenciária oficial você vai preencher com o INSS seu que tiver sido retido na fonte pela fonte pagadora. Se não tiver sido retido nada, você deixa esse campo zerado. O imposto de renda retido na fonte também vai corresponder ao seu imposto de renda que tiver sido retido pela fonte pagadora no momento em que te fez o pagamento. Aqui você vai selecionar o mês em que houve o recebimento, sempre lembrando que o critério é o mês em que de fato você recebeu e não o mês em que houve a condenação. O número de meses a que se refere a ação judicial. Então, se, por exemplo, nessa ação você estava pedindo horas extras de novembro de 2017 até novembro de 2018, outubro de 2018, você vai colocar 12. São 12 meses que estavam contemplados ali na ação judicial. Tá? E aí você vai clicar em OK. Pronto. Com isso você declarou a parcela tributável dos rendimentos decorrentes da ação trabalhista. Agora vamos para a parcela não tributável. Para isso você vai aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo e aí seleciona o item 04 referente às indenizações por rescisão do contrato de trabalho. De novo você vai preencher aqui o tipo de beneficiário, se foi você mesmo ou algum dos seus dependentes, CNPJ em nome da fonte pagadora e o valor efetivamente recebido, aqui já compilando o valor recebido no ano inteiro, caso ele tenha acontecido em parcelas. Agora você vai vir na ficha de pagamentos efetuados para declarar o que foi pago com os honorários advocatícios. Então você clica aqui no botão novo, e seleciona esse código aqui, o 61 de advogados, honorários relativos a ações judiciais trabalhistas. Coloca o CPF ou o CNPJ do advogado ou do escritório de advocacia, nome ou razão social e o valor total pago. Nesse caso aqui, agora, você vai declarar o valor total, independentemente de ele ser dedutível ou não. A parcela dedutível você só calcula na hora de preencher a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Na hora de declarar os pagamentos efetuados, você lança o valor integral. Casos especiais. Eu queria falar sobre algumas situações especiais que requerem um pouco mais de atenção. A primeira delas é o do informe de rendimentos que não tiver sido enviado pela fonte pagadora ou que tiver sido enviado de maneira equivocada, ou seja, os valores que estão inseridos lá, que estão lançados lá, não correspondem aos valores reais. Nesses casos, eu sugiro que, como primeira alternativa, você sempre tente falar com a empresa, com a fonte pagadora ou com o órgão público, para tentar resolver essa situação, de modo que o informe de rendimentos dele seja lançado de maneira igual à sua ou ele te disponibilize esse informe de rendimentos. E por que eu digo isso? Porque se houver qualquer divergência entre os valores que você está declarando e os valores que estão sendo declarados pela fonte pagadora, ainda que você esteja correto, você corre o risco de cair na malha fina e ter toda a burocracia de ter que fazer os esclarecimentos para provar, que a sua declaração é que está correta e não a da fonte pagadora. Só se realmente não der certo, não funcionar, você não conseguir contato com a fonte pagadora ou ela não atender a nenhum desses pedidos, aí sim, nesse caso, você vai ter que fazer a declaração com as informações que você tem. Lembrando que o fato de a fonte pagadora não ter te enviado o informe ou tê-lo enviado com informações equivocadas não te exime de fazer a declaração de maneira correta. Então, entre as informações reais e aquelas que constarem do informe, escolha sempre as informações reais. Segundo caso especial, dos rendimentos recebidos acumuladamente em parcelas. Então, se você, por exemplo, ganhou ação judicial, mas a fonte pagadora ela está te pagando em várias parcelas, você vai lançar do mesmo jeito que eu falei, tá? Para a ficha de rendimentos isentos e para de pagamentos efetuados, no caso dos honorários advocatícios, mas no caso da ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, você vai ter que criar um item para cada uma das parcelas. E por que isso vai ter que acontecer? Porque um dos itens que você tem que preencher no formulário do rendimento recebido acumuladamente é o mês do recebimento. E esse campo, notem aqui, ele só comporta um único mês. Então você vai selecionar aqui o mês em que houve o recebimento da parcela, os valores que forem informados aqui de rendimentos tributáveis, de contribuição previdenciária, de imposto retido, são sempre referentes apenas a essa parcela, ou seja, apenas o total de rendimentos tributáveis dessa parcela, apenas o total de contribuição previdenciária retida dessa parcela, apenas o total de imposto de renda retido dessa parcela. E o número de meses você vai proporcionalizar em relação ao total recebido. Então, se por exemplo essa parcela corresponde a 50% do valor que você tem a receber,
e essa ação ela se referia a 10 meses, você vai colocar apenas aqui 5 meses. Então você sempre vai pegar, né, a mesma proporção do que aquilo representa da parcela, do que a parcela representa em relação ao total e vai aplicar essa mesma razão para o total de meses. Isso vai fazer com que, claro, aconteça de você ter meses fracionados, né, já que você está aplicando uma proporção. E é por isso que esse campo aqui ele comporta uma casa decimal. Tá? Então sempre você vai colocar, nesses casos aí, o valor fracionado mesmo. Lembrando que para você fazer o arredondamento, você vai ter que seguir algumas regras específicas. Então, por exemplo, se a segunda casa decimal ela for menor do que 5, você vai arredondar para a casa decimal, para a primeira casa decimal. Você vai deixar a primeira casa decimal do jeito que ela está. Então, por exemplo, 1,24 ficaria 1,2. Se for maior do que 5, aí você vai arredondar para cima, de modo que 1,26, por exemplo, viraria 1,3. Já se a casa decimal ela for exatamente igual a 5, aí nesse caso você vai ter que recorrer à terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal for de 1 até 4, você vai arredondar para baixo. Então 1,254, por exemplo, viraria 1,2. Se for de 5 para cima, aí agora o 5 já não é mais neutro, né? Ele arredonda para cima. Se for de 5 para cima, você vai arredondar para cima. Então 1,256, por exemplo, viraria 1,3. Então observe essas regras de arredondamento para que o preenchimento desse campo referente ao número de meses se dê de forma correta. Depósito judicial. Se o que você estiver recebendo tiver sido a conversão em renda de um depósito judicial que já vinha sendo feito pela fonte pagadora, isso não muda absolutamente nada. E o que conta é sempre, como eu disse, a data do recebimento. Enquanto aqueles valores eles estavam depositados numa conta judicial, esses valores não eram uma renda sua, eram um patrimônio, era um direito da fonte pagadora. Só a partir do momento em que ele é convertido em renda e, consequentemente, cai na sua conta bancária, é que aí sim ele passa a ser um rendimento seu. O outro caso especial é o de quem ganhou uma ação judicial, mas não recebeu no próprio ano calendário, ou ainda está para receber, ou recebeu depois, né, de o ano calendário se encerrar. Nesse caso, se o valor total devido pela fonte pagadora for superior a R$5.000 em 31 de dezembro do ano calendário, você vai ter que lançar esse valor que você ainda não recebeu lá na ficha de bens e direitos como outros créditos. Então você vem aqui, ficha bens e direitos, clica em novo, e aí coloca aqui em outros créditos e poupanças vinculados, com o código 59. Identifica se é do titular ou do dependente, coloca o CNPJ da fonte pagadora e especifica em discriminação algo do tipo crédito a receber de, aí o nome da empresa, CNPJ tal, decorrente da ação judicial número tal, tramitando na vara tal, da justiça tal. Tá? E aí coloca o valor exato do saldo devedor que a empresa tinha contigo em 31 de dezembro do ano calendário e clica em OK. Quando então esse pagamento foi efetuado, aí na declaração seguinte você vai dar baixa, vai colocar o valor, né, que estava o saldo devedor em 31 de dezembro do ano calendário, agora vai ficar aqui nesse campo referente ao saldo em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário, e o campo situação em 31 de dezembro do ano calendário vai ficar zerado. E aí sim você vai lançar os valores dos rendimentos na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente ou de rendimentos isentos, conforme o caso. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.